Bom dia a todos. Em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer ao Sampapão e à IPESP pelo convite, em especial a Valdelise e a toda a equipe de apoio pela acolhida aqui, e a todos vocês que estão aqui nos assistindo tão perto da hora do almoço. Então, eu sou a professora Caroline e a Bruna vai me acompanhar nessa palestra. A gente vai falar sobre o verdadeiro papel do glúten. Eu sou engenheira de alimentos, formada pela Unicamp, com mestrado em nutrição aplicada à tecnologia de alimentos, doutorado em tecnologia de alimentos e atualmente professora associada na Unicamp na área de cereais, raízes e tubérculos, onde a gente trabalha com produtos à base de farinha, de trigo e outros cereais. Então, aí entra toda a parte de panificação. Bom dia a todos. Eu me chamo Bruna, sou aluna de doutorado, orientada pela professora Caroline. Sou mestre em tecnologia de alimentos e sou engenheira de alimentos formada pelo Cefet. E ao longo da minha trajetória, eu obtive experiência com mercado de panificação, experiência também com microbiologia de alimentos, desenvolvimento de novos produtos e proteínas vegetais texturizadas para aplicação em produtos plant-based. Fazendo uma breve apanhada, né, da apresentação, da agenda da apresentação, nós iremos falar um pouco sobre o histórico do consumo dos pães, um panorama do mercado mundial de panificação, falaremos sobre o que é o glúten e as análises e ciências da teoria prática, funções tecnológicas do glúten, dietas sem glúten e a doença celíaca, veremos como isso impacta, né, o mercado de panificação em negócios. Falaremos sobre saúde, intolerâncias e mitos e faremos uma sessão interativa. Está normal? E faremos uma sessão interativa de fato ou fake, onde a gente vai trazer alguns assuntos que correm pela internet sobre o glúten. Então, a gente começa mostrando como a gente consome glúten há muitos e muitos anos. Já há indícios do consumo de cereais, né, algo que já seria o nosso pão rudimentar, no período neolítico, né, na pré-história, aí há 12 mil anos, agora 14 mil anos atrás, 12 mil anos antes de Cristo, onde se fazia uma mistura, né, de cereais moídos e água, e se assava isso sobre pedras quentes ou ao sol. Depois, 5 mil anos antes de Cristo, no Egito Antigo, a gente tem o primeiro pão fermentado, naturalmente, onde essa mesma mistura de cereais com água fermentou com seus micro-organismos naturais presentes, né, que agora a gente sabe que são bactérias lácticas e leveduras, e isso deu aí ao pão, que depois era assado já em fornos a lenha, né, já houve um avanço até na parte dos fornos, como a gente pode ver aqui, deu uma melhoria no volume, nas questões sensoriais, como textura, chegando mais próximo ao que a gente chama de pão hoje. Já na Roma antiga, 500 anos depois de Cristo, também houve uma evolução nos fornos, e eu sempre lembro de uma palestra que o Maurício, que está aqui presente, dá quando a gente chama lá para os nossos alunos, que foi aí que surgiu o primeiro engenheiro de alimentos, que era quem fazia o pão, né? E onde os camponeses plantavam o trigo e se centralizava a produção do pão, e naquela época já havia uma diferenciação entre o pão branco, que ficava com os nobres, e os pães mais escuros ficavam com os camponeses. Hoje a gente vê uma mudança nisso, porque a gente procura saudabilidade, então há uma mudança. Já na Revolução Industrial, no século XVIII, houve o surgimento das máquinas a vapor, a industrialização de vários processos, inclusive de alimentos. Então, aí é que a gente começa a ter essa virada da produção artesanal de pães para a produção industrial. E agora a gente tem uma gama enorme de pães. Eu brinco com os meus alunos que, quando eu era criança, a gente também só tinha um pão branco e um pão preto. Hoje a gente tem uma gama de pães com diferentes grãos, pães de fermentação natural, pão sem glúten, né, e a gente pode escolher. Então, rapidamente aqui sobre mercado, aqui eu acho que vocês são mais experts do que a gente nisso, mas dos dados que a gente encontra,
A gente pode dividir, então, o segmento na produção industrial e na produção artesanal, sabendo que no Brasil a panificação artesanal é o que tem mais peso. Mas só para ilustrar, a gente tem então a cesta BIMAP, que é dos produtos industrializados, aqui todos os derivados de farinha de trigo. Em 2024, representou um faturamento total de 72,65 bilhões de reais, divididos dessa forma. Então, 33,1 bilhões em biscoitos, 15,6 bilhões em pães industrializados, 14,9 bilhões em massas, que não é exatamente um produto de panificação, mas ele é derivado da farinha de trigo, 2,6 bilhões em bolos industrializados e 4,8 bilhões farinha de trigo para uso doméstico. O que a gente vê embaixo é o crescimento de 2023 para 2024. Então, enquanto a maioria das categorias aumentou a sua produção de 2023 para 2024, o seu faturamento, né? Farinha de uso doméstico caiu. E isso foi um reflexo da pandemia, onde a gente viu um monte de gente fazendo pão em casa. Depois voltamos, né, a trabalhar e voltamos a comprar pães, seja na padaria ou seja no supermercado. Então, mas como já foi colocado também pelos palestrantes anteriores, o pão francês é nosso queridinho, e de todos os produtos de panificação, aqui não só pães, né, ele representa 34%, sendo que 70% é de produção própria e 30% de revenda. A gente consome pouco pão, como o Luiz colocou na primeira palestra, né, nós consumimos 27 quilos per capita em média, né, com algumas variações, né, regiões Sul, Sudeste consomem um pouco mais, Norte e Nordeste acho que um pouco menos de pão, mas em média 27 quilos por ano, o que está mais do que a metade, ou mais do que menos do que a metade, recomendado pela FAO, pela Organização Mundial da Saúde, que seria de 60 quilos por ano. E algumas tendências, né, aqui de uma forma um pouco mais ampla, mas que a gente viu também muito bem detalhado na primeira palestra, toda a questão da fermentação natural que veio para ficar, principalmente pela questão do sabor, mas também, como a gente sabe, toda a questão de saudabilidade, de conservação associado. Os produtos saudáveis e funcionais, aí entram as categorias livres de, né, como gluten free, sem lactose, etc. E os ricos em fibras, que a gente já tem há muito tempo. E agora toda essa onda do proteico também, né, que a gente vê os jovens querendo comer de tudo proteico, inclusive de pães. Os veganos, né? Na minha cabeça, pão já é um produto vegano normalmente, mas a gente tem que tomar cuidado naqueles pães onde a gente pode colocar ovos, no caso do vegano não pode colocar, teria que ter um substituinte, ou quando a gente quer usar uma gordura animal, não pode utilizar, e o leite, né? A sustentabilidade, então as empresas que têm esse foco, né, pensando também a sustentabilidade nas suas embalagens, nos seus processos, no seu consumo de água e energia, são bem vistas pelo consumidor. A questão do rótulo limpo também, o clean label, né, do consumidor querer ver no rótulo ingredientes que ele conhece, uma lista mais reduzida, tentar tirar aditivos químicos, e aí a gente tem as enzimas que nos ajudam nisso. E, por último, a questão da digitalização, né, da experiência de consumo, que também foi algo que veio na pandemia e que veio para ficar. E depois da gente ver, né, esse panorama do mercado de panificação e ver que dentre uma das principais tendências de mercado está o consumo de produtos sem glúten, aí surge a pergunta, né, mas o que é o glúten? Qual é a importância do glúten no mercado de panificação? Será que o glúten faz mal mesmo para a saúde? Então, o glúten, ele está presente de forma indireta em alguns cereais, e eu digo de forma indireta porque a gente vai entender melhor como essa rede proteica ela se forma ao longo do processamento do produto. Aqui eu destaco o trigo, que é o principal cereal utilizado no mercado de panificação, em que na sua composição ele tem majoritariamente carboidratos, mas tem as proteínas, que são proteínas formadoras da rede de glúten e as proteínas não formadoras da rede de glúten, fibras e lipídios. E o processamento desse cereal, né, a gente obtém a farinha, e ao adicionar água a essa farinha, e através do processo de mistura, a gente desenvolve a rede de glúten. E é importante ressaltar
que outros produtos alimentícios também podem ter glúten em sua composição. E isso está relacionado pelo fato de que outros cereais podem ter proteínas formadoras da rede de glúten em sua constituição, como, por exemplo, o centeio e a cevada. E isso é importante para um público, né, que tem restrições alimentares, que a gente vai ver mais para frente. Falando um pouco mais da formação da rede de glúten, então a gente tem a farinha, que tem diferentes constituintes, e quando a gente adiciona água e realiza o trabalho mecânico, que pode ser o amassamento manual, ou em maceira, né, ocorre então a interação desses componentes e a formação de uma rede tridimensional, que basicamente ela é formada por amido, e ela é sustentada, né, pela essa rede de glúten. Ela é estabilizada por essa rede de glúten. E essa massa, ela tem propriedade de reter o gás, de reter água. E a gente vai falar um pouco mais das características do glúten. Falando um pouco das características reológicas, que é a capacidade da massa de ser viscoelástica, que é a característica de elasticidade e extensibilidade. Ao desenvolver a massa no ponto perfeito, a gente desenvolve nessa estrutura coesa. No ponto de desenvolvimento ótimo, que é quando a gente consegue esticar a massa até ela ficar transparente, que é conhecido como ponto de véu, a gente tem uma estrutura contínua proporcionada pela rede de glúten. A característica de elasticidade da massa, ela está ligada com uma proteína conhecida como glutenina, presente naturalmente na farinha de trigo. E essa capacidade é a de retornar à forma original após uma deformação, como se fosse uma mola. Então, quando a gente estica a mola, ela volta para o mesmo estado original. Aí isso acontece com a massa devido à presença da glutenina. A extensibilidade é a característica da massa de a gente conseguir esticá-la sem arrebentar, como se fosse um slime. E isso está relacionado com a presença de gliadina na farinha de trigo. E a combinação dessas duas proteínas, então, a gente consegue determinar a característica viscoelástica da massa, que é muito importante para diferentes mercados de panificação. Aqui, né, falando das propriedades tecnológicas dos produtos, de acordo com a característica da massa, a gente tem para o mercado de biscoito, de alguns biscoitos e bolos, é desejável que essa massa ela seja mais extensível do que elástica, ou seja, que ela tenha mais gliadina do que glutenina, para poder proporcionar aos produtos características sensoriais de maciez, crocância e tecnológicas de formatação e estampagem, no caso dos biscoitos, e textura. Para o mercado de pães, o ideal é que se tenha uma massa com características elásticas e de extensibilidade equilibrada, para a gente conseguir também características sensoriais de volume, maciez e tecnológica de retenção de gás e alvéolos uniformes do produto. Em relação ao mercado de massas, de macarrão, o desejável é que essa massa ela seja mais elástica do que extensível. E para poder obter, né, a característica sensorial de resistência à mastigação, menos perda de sólidos na água e tecnológica de secagem e textura. E essa variedade de massa, de farinha de trigo, né, que proporciona essas diferentes características viscoelásticas da massa, ela pode ser classificada. Quando ela é mais extensível do que elástica, a gente classifica ela como fraca. Quando ela tem essas duas equilibradas, a gente classifica ela como média. E quando ela é mais elástica do que extensível, a gente classifica ela como forte. E falando do impacto de aplicação de farinhas com diferentes qualidades em diferentes setores, a gente traz aqui, né, a farinha fraca, como a gente viu, ela é ideal para alguns biscoitos e bolos. E quando ela é aplicada em pães, por exemplo, utilizada para aplicação em pães, o que acontece? O pão ele pode perder estrutura, porque durante o processamento, na etapa de fermentação, são produzidos gases. E esses gases vão fazer com que o pão expanda. E se essa massa ela for mais extensível, o pão vai expandir e não vai ter estrutura para segurar o gás vai escapar e ele vai voltar a perder volume. Em relação ao mercado de massas, além de outras características indesejáveis, eu trouxe aqui também a etapa de secagem das massas, que massas como espaguete, por exemplo, elas são secas, penduradas em varais. E se a massa for muito extensível, ela vai escorrer e vai perder a formatação. Para o mercado de pães, a gente viu que o ideal é ter uma massa com características viscoelásticas equilibradas. E se a gente aplicar uma massa com características viscoelásticas
equilibradas no mercado de massas, além, né, da perda de formatação durante a secagem, a gente tem maior quantidade de sólidos perdidos na água do cozimento. E se for aplicada em biscoitos moldados, os biscoitos doces, né, a gente pode ter dificuldade na formatação, porque como ela é menos extensível, ela é mais elástica, ela vai tender a voltar para o estado original e perder a estampagem e a formatação dos biscoitos. Em bolos, a gente vai ter a gente deseja um produto fofinho, que esfarele na boca, seja macio. E se a gente aplicar uma farinha mais forte, um pouco mais forte, de força intermediária, o bolo ele pode ficar mais resistente à mastigação, pode dificultar o crescimento desse bolo e obter bolos solados, conhecidos como solados. Já para uma massa forte, né, mais elástica, ela é ideal para aplicação em massas. E se for aplicada em pães, por exemplo, como ela é muito forte, ela tem ali uma estrutura muito resistente, durante a etapa de fermentação, vão ser produzidos gases, e esses gases não vão ter força suficiente para poder expandir essa massa. E aí ele vai ficar com volume reduzido. Se for aplicado em mercado de biscoitos, essa dificuldade de formatação e estampagem ela é acentuada, porque vai ser muito difícil você formatar essa massa, ela vai sempre retornar para o estado original. E bolos vão ser bolos cada vez mais solados e mais resistentes à mastigação, que não é o desejado nesse produto. E aí surge a pergunta, né? Mas como a gente consegue, então, determinar essa força dessa farinha? Será que se a gente olhar para o rótulo das farinhas, a gente consegue ver? Uma farinha que tem mais proteínas, ela vai ser necessariamente melhor para aplicação em bolos e biscoitos doces? E uma farinha que tem mais proteínas, ela vai ser melhor para pães e massas? Será que 12% é melhor para bolo? 14% é melhor para massas? E não necessariamente, porque vai depender, como eu disse, da proporção dessas proteínas que tem presente na farinha de trigo, que são a gliadina e a glutenina. Então, por mais que ela tenha 14% de proteína, se ela tiver mais de gliadina, ela vai ser mais extensível. E por isso, é necessário realizar algumas análises utilizando equipamentos específicos para analisar essa força da farinha. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês alguns métodos que focam em avaliar a qualidade do glúten e que são métodos que os moinhos usam, né? E a especificação da farinha, muitas vezes, é baseada no que é feito nesses métodos. Então, o primeiro deles, e o mais simples, é um que determina os teores de glúten úmido e seco e o índice de glúten. E ele é feito nesse equipamento, que é chamado de Glutomatic, que simula o que a gente fazia antigamente na lavagem manual de uma massa de farinha, o que resta é o glúten úmido. Então, a gente faz isso de uma forma um pouco mais padronizada. Achei que tinha um pointer. No equipamento que está, na parte do equipamento mostrado do lado esquerdo, a gente vê aqui. Aqui tem uma peneirinha que é encaixada, então o teste é feito em duplicata. Embaixo a gente coloca um becker e a água é circulada, enquanto aqui tem um agitador que, com agitação e água e a farinha de trigo, a gente promove a formação da rede de glúten. Então, com 10 gramas de amostra de cada lado, a água girando, o glúten se formando, a gente vai ter no final o glúten úmido. Esse glúten úmido, logo depois dessa parte, ele é colocado nessa centrífuga, que vai girar, né? A gente vai colocar dentro de 2 peneirinhas para estar equilibrado, né? As 2 bolinhas de glúten úmido que a gente forma nessa primeira etapa do processo, do método. E essa centrífuga gira e o que fica retido na peneira seria a parte mais coesa do glúten. O que escoa, passa pelo furinho, seria essa parte mais extensível, mais relacionado a um glúten, ou uma farinha com glúten um pouco mais fraco. Então, disso a gente tira essa medida que é o índice de glúten, que é o glúten retido, como está aqui, dividido pelo glúten total vezes 100. Quanto maior o glúten, essa porção mais coesa, mais forte a farinha, né? Como a gente vai vendo aqui. Claro que, dependendo da minha aplicação, eu quero que seja mais forte ou mais fraca, né? Mas é o método mais simples entre os que a gente tem para avaliar a qualidade do glúten de uma farinha. Então, aqui é um esqueminha mostrando isso, né? A gente pesa 10 gramas de amostra,
coloca um pouco de água por cima para o pó não sair voando na hora da agitação, né? Coloca dentro do equipamento lá, né, a lavagem contínua com água e agitação em cima, a centrifugação depois da bolinha de glúten úmido, o glúten que foi retido na peneira, o glúten que passou, né, a gente faz essa pesagem, determina o índice de glúten e depois eu junto de novo essas duas frações, a que foi retida e o que passou pela peneira, e seco nessa última parte do equipamento, que é uma chapa aquecedora, e aí eu tenho o meu teor de glúten seco. Em geral, a gente tem uma relação de 1:3 de glúten seco para glúten úmido, mas também nos dá um indício da qualidade daquela proteína, porque proteínas mais fortes, em geral, retêm mais água. Então, isso também é uma ideia do que a gente tem lá na farinha. O próximo método que eu vou mostrar para vocês, que também avalia a qualidade do glúten na farinha, é a farinografia, né, que nada mais é do que uma simulação do processo de mistura de uma massa. Então, eu vou mostrar aqui o vídeo, onde a gente pesa, no nosso farinógrafo, no nosso laboratório, 300 gramas de amostra, base 14% de umidade. Tá? E aí, eu vou colocar água suficiente para atingir uma consistência ótima para panificação, que nesse equipamento se considera 500 unidades Brabender ou unidades farinográficas. Aí eu estou colocando minha amostra nesse vaso misturador, que seria uma maceira, né? O que tem paz, aí vai sendo colocada a água, é aí que eu determino a hidratação. Vai me dar um indício de quanta água aquela farinha vai requerer para ter uma consistência ótima. E enquanto isso, vai sendo registrado um gráfico da consistência da massa, onde, depois que vocês virem o final do vídeo, eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer. Então, a massa vai se formando, a rede de glúten vai se formando, a gente chega na consistência ótima e a gente continua misturando, em geral, por 20 minutos. Quando a gente tem uma farinha muito forte, às vezes a gente precisa misturar por 30, 40 minutos para a gente observar quando a gente tem a queda da consistência. Então, nos farinógrafos mais modernos, a gente obtém gráficos como esse daí. Aqui eu trouxe só para exemplificar gráficos do farinógrafo antigo que a gente tinha, que eram num papel, que a gente comprava o rolo, e uma peninha que ia registrando a consistência. Então, vocês conseguem enxergar muito claramente aqui qual seria uma farinha fraca e qual seria uma farinha forte. Então, além da absorção de água, que é essa água necessária para atingir a consistência ótima, né, que está relacionado com a hidratação depois, no processo, a gente tem outros parâmetros como tempo de chegada, tempo de saída, a estabilidade, que para mim é o melhor parâmetro, porque batendo o olho nesses gráficos eu já vejo, né, uma farinha mais forte para massas tem uma maior estabilidade, uma farinha de média forte, uma estabilidade boa, e uma farinha para biscoito, uma baixa estabilidade. Logo, ela perde consistência com agitação. E, bom, o tempo de desenvolvimento da massa, que é o tempo até o pico, né, que a gente considera o segundo pico, normalmente, que é o tempo de desenvolvimento do glúten, e depois o índice de tolerância à mistura, que quanto maior, menos tolerante aquela massa é à mistura, que é do pico até 5 minutos depois, o quanto caiu em unidades farinográficas. A extensografia, ela é um complemento da farinografia, tanto que ela é feita em sequência da farinografia, e ela é... Durante o processo da farinografia, a gente vai atingir, então, ali a consistência ótima, então, o tempo ótimo de desenvolvimento da farinha. E aí, a gente vai retirar essa massa do farinógrafo, no tempo ótimo de desenvolvimento, vai pesar 2 bolinhas em duplicata, né, de 150 gramas, bolear no equipamento, formatar, modelar. E após esse processo, vai deixar a massa descansando por 45 minutos para que ocorra o relaxamento dessa rede de glúten, para que as interações proteicas ali, elas se reorganizem e a gente consiga realizar a análise. O equipamento ele é acoplado a um software, onde vai mensurar, né, os parâmetros da massa. Esse é o software e ele já vai entregar todos os resultados que a gente precisa para poder classificar a massa.
Após o descanso, então, a massa ela é esticada utilizando esse gancho. E aí é mensurada a resistência à extensão que essa massa está conferindo ao ser esticada e o quanto que ela estica. Até arrebentar. E aí dá o resultado, né? E aí o quanto ela estica é a extensibilidade da massa. Então, a gente vai ter esse parâmetro em centímetros no gráfico. E a resistência à extensão, ela vai ser na vertical, né? Vai ser mensurada da forma vertical. E aí, com esses parâmetros, a gente consegue, então, classificar a farinha de trigo. Só que, também, nessa análise, batendo o olho nos gráficos gerados pelo software, a gente já consegue classificar essa farinha e determinar para qual mercado ela vai ser melhor utilizada. Como, por exemplo, para massas, ela vai ter uma maior resistência à extensão, então ela vai ter um pico maior. Para panificação, a extensibilidade e a elasticidade ela vai ser equilibrada. Então, a gente vai ter um equilíbrio desse gráfico. E para biscoitos, é melhor que ela seja mais extensível do que elástica. Com isso, também, a gente tem a alveografia, que ela vai dar parâmetros muito semelhantes à extensografia. Nesse equipamento, ao invés da massa ela ser esticada de forma longitudinal, né, em 2D, ela vai ser esticada de forma tridimensional, ela vai ser expandida. Então, a massinha é colocada ali e o equipamento vai fornecer uma energia suficiente para poder expandir essa massa e essa energia ela vai ser mensurada também. Aí a massa está expandindo, formando a bolinha com gás, até que ocorra o rompimento dessa massa e a queda do pistão. E aí no gráfico a gente consegue ver, né, os parâmetros de P, que é a tenacidade da massa, ou seja, a resistência à extensão da massa. A gente consegue ver também quanto ela estica, né, a extensibilidade, que é o valor de L. A área da curva é o trabalho, ou seja, a energia que foi necessária para poder conseguir expandir essa massa. E com esses parâmetros a gente tem também como classificar essa farinha. Geralmente, para pão francês, a gente quer uma massa com as características equilibradas. Para biscoitos mais extensíveis, mas aí vai depender do biscoito também, porque daí a área da curva também vai ser interessante para poder utilizar direito no mercado correto. E se a massa ela for muito forte, né, a farinha for muito forte, ela pode ser utilizada como melhoradora de outras farinhas. Então, aqui é só um resuminho para mostrar os métodos que a gente utiliza para avaliar a qualidade do glúten na farinha e direcionar... Tem alguma coisa errada aqui. Direcionar as aplicações, né? Os fabricantes dos pães, eles recebem os laudos dos moinhos que têm laboratórios equipados com esses equipamentos, ou pelo menos alguns deles. E aí surge, depois a gente vê, né, todo o benefício tecnológico que tem a rede de glúten para os produtos de panificação, o quanto a gente depende do glúten para ter produtos de qualidade. Aí surge a questão, o glúten faz mal para a saúde? Será que faz mesmo mal para a saúde? E a resposta é, depende, porque existe um grupo da população que realmente o glúten vai fazer mal, como, por exemplo, as pessoas que possuem a doença celíaca, que é uma doença autoimune, que ela vai afetar, né, o intestino delgado, ou seja, quando a pessoa consome produtos que contêm glúten, as microvirosidades presentes no intestino delgado, elas vão ser afetadas, elas podem ser retraídas. E as pessoas que possuem essa dieta, elas precisam fazer dietas com exclusão total do glúten da alimentação. E isso inclui também outros cereais, como trigo, cevada e centeio. Só que esse grupo ele representa cerca de 1% da população. Outra doença também relacionada ao glúten são as pessoas que têm sensibilidade não celíaca, que são quando elas consomem os produtos com glúten, têm desconfortos gastrointestinais e extraintestinais, só que ela não tem origem autoimune ou alérgica, e os sintomas eles melhoram com a exclusão dos alimentos que contêm glúten. E essa doença, né, ela acomete cerca de 1 a 6% da população. Tem também as pessoas que possuem a alergia ao trigo,
que aí a pessoa, quando consome produtos que contêm trigo, tem urticárias, vômitos, dificuldade para respirar, inchaço no corpo. E, geralmente, o diagnóstico é feito na infância, né, por ser o primeiro ali, contato com trigo. Então, já logo descobre que tem alergia ao trigo. E, nesse caso, o ideal é ser feita, né, a exclusão total de trigo da alimentação da pessoa. E essa doença acomete de 0,2% a 1% da população. E aí surge, né, o mercado de dietas sem glúten. Esse mercado ele está relacionado à saúde, que são as pessoas celíacas, com sensibilidade ou alergias, que devem evitar alimentos que contêm glúten em sua composição. Outros alimentos também, né, que tem prolaminas, que está presente na gliadina do trigo, na ordeína da cevada e na secalina do centeio. Tem também, aqui a gente trouxe um artigo, né, se vocês quiserem acessar, que fala mais sobre o afeto do glúten nas pessoas que têm imunorresistência, né, ao glúten. E aqui a gente traz também as tendências de mercado, né, de consumo de alimentos sem glúten, que tem crescido bastante no mercado de panificação e pode ser uma oportunidade para a indústria, mas também tem que se ficar atento, porque existe um crescimento de dietas sem glúten baseadas em desinformações. Nutricionalmente falando, não há comprovação de relação do consumo de glúten com ganho de peso, porque nenhum ingrediente isoladamente ele é capaz de engordar ou emagrecer. De forma resumida, para que a pessoa ela ganhe ou perca peso, é necessário que exista um equilíbrio calórico. Se a pessoa consome mais calorias do que perde, aí ela vai tender a engordar. Se ela consome menos calorias do que perde, ela vai tender a emagrecer. E falando dos produtos sem glúten, pode ser que eles sejam menos nutritivos e até mais calóricos do que os produtos com glúten. E aí a gente traz aqui a seção de fato ou fake. Então, depois de ter assistido a nossa palestra, eu queria que vocês nos respondessem se o glúten faz mal para todo mundo. Não, não mesmo, né? Então, fake news, só para ir uma pequena fração que tenha doença celíaca, ou intolerância ou alergia ao glúten. O glúten é composto por proteínas? Sim, 2 proteínas. Verdade. A gliadina e a glutenina, que juntas dão as características que a gente deseja para os diferentes produtos de panificação. Alimentos sem glúten são sempre mais saudáveis do que os com glúten? Fake. Aí, alimentos sem glúten não são sempre mais saudáveis do que os com glúten, principalmente porque na formulação desses alimentos sem glúten são utilizados carboidratos simples, como principalmente, né, a farinha de arroz, que ela tem mais carboidratos facilmente digeríveis, que pode aí causar um maior índice glicêmico no consumo. Produtos sem glúten podem ser adicionados de algumas gorduras para auxiliar na melhora da textura e aumentar o shelf life. Pode ser também adicionado açúcares e sal para realçar o sabor e intensificar o gosto doce ou salgado, que geralmente traz pelo glúten, né, trazido pelo glúten com maior facilidade. Outra questão também que a gente deve levar em consideração é que em produtos sem glúten, muitas das vezes precisam ser utilizados aditivos, como espessantes, emulsificantes, estabilizantes e gomas, para simular a textura do glúten. E falando de qualidade nutricional, produtos que contêm glúten, né, elaborados com a farinha de trigo, eles têm fibras, proteínas, e se a gente comparar com alguns produtos sem glúten, pode ser que ele seja caloricamente mais saudável, por conta da presença de maiores quantidades de açúcares e gorduras no produto sem glúten. O glúten é um aditivo químico? Não. É fake também. Aí só, assim, a gente tem o glúten vital, né? Alguém pode perguntar aí. O glúten vital é um ingrediente que muitas vezes a gente utiliza, né? Mas não é um aditivo químico. A gente utiliza quando a gente precisa de um reforço da rede, em pães integrais, por exemplo. Tá? E aí... Alguém tem alguma questão para trazer aqui também, relacionada ao glúten, que já ouviu falar? Alguma notícia que vocês considerem fake?
A gente aqui é defensor do glúten. Eu tenho uma camiseta de uma feira uma vez que é I love gluten. Deveria ter trazido ela aqui, né? Sim. Você diz os Spelta, Einkorn, Kamut, esses... Eu não saberia dizer, eu não sei. Assim, mas eu acho assim, uma vez um aluno me fez a pergunta, porque às vezes a gente fala, eu gosto de falar que o glúten está presente na farinha. Tem gente que fala que o glúten é a rede de glúten, depois que você forma. Então esse aluno falou assim, então professora, se ele só comer a farinha sem desenvolver a rede de glúten, não tem problema? Não, tem problema, né? Mas eu não saberia te dizer. E mesmo que tenha menos, sim, para o celíaco não pode consumir. Para a qualidade do produto, eu não tenho muita experiência. Eu sei que eles entraram em mercados europeus como algo exótico, né, diferente. Quem sabe o Ber ou o Maurício tenham alguma questão que possam colocar aí? Você também, né? Quer falar, professora? Pode falar. A gente trouxe aquele artigo lá também que fala da fermentação natural, né? Geralmente a gente precisa de uma farinha mais forte para que a gente consiga fazer essa fermentação natural, porque ela vai demandar mais tempo, e aí a gente precisa dessas cadeias mais estruturadas. Em relação à saúde da fermentação... Porque eu acho que na fermentação natural, além da proteína, há outras coisas que se formam. Também eu não saberia dizer exatamente o quê, mas tem algumas outras coisas importantes que se formam. Alguns ácidos, GABA, né? Outras coisas que são formadas durante a fermentação que fazem bem à saúde também. Tá? Diga. Não sei. Será que o pessoal escuta? O pessoal está ouvindo? Levantar. Tudo bem, pessoal? Então, eu gostaria de fazer uma colaboração em relação à sua pergunta, né? Quando a gente tem a fermentação natural, nós temos a ativação de enzimas como proteases, que elas vão degradar esse glúten. Então, a gente vai ter uma quantidade menor de glúten nos pães de fermentação natural, além de outros componentes que a gente tem ali que vão facilitar a nossa digestão. Então, essas proteínas que são do glúten, né, por esse motivo que as pessoas têm uma sensação muito mais, de uma digestão muito mais facilitada por conta dessas proteínas que são degradadas. E a gente tem uma série de outros benefícios, então, da fermentação natural de pães também, como, por exemplo, as bactérias lácticas, elas produzem os ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos, eles vão promover ali uma série de transformações ali no pão, né? E com isso, assim, baixar pH, vão transformar sabor, vão transformar textura, vão conservar mais os pães, porque os ácidos orgânicos, eles também têm esse papel, né? Tem ácidos orgânicos ali que vão contribuir junto com algumas substâncias antifúngicas para a conservação dos pães. Então, assim, são vários benefícios. Eu sou uma defensora do glúten e da fermentação natural de pães, sou apaixonada.